Você sabia que um dos temas mais relevantes para a prova de física no Enem é trabalho, potência e energias? E é sobre esse assunto que a gente vai começar a se divertir agora. Pegue aí o seu papel, separe aí já a sua canetinha para fazer as observações importantes. E vamos para a aula. Meus amores, trabalho, potência, rendimento, energia, isso está presente em diversas áreas da própria física. Então você vai encontrar assuntos que envolvem trabalho tanto na mecânica, quanto na termologia, quanto também na eletricidade. E energia nem se fala. Na verdade, o grande tema a ser estudado em toda a física é a energia. A gente estuda a energia mecânica, energia sonora, energia luminosa, energia térmica, energia elétrica, não é assim? Então, para a gente começar a navegar por esse assunto, eu convido você para a gente começar pela base, pela estrutura que vai dar todo o norte, toda a orientação para que a nossa aula flua, tá bom? Então a gente vai começar com esse tema. Vamos colocar aqui na tela? Trabalho de uma força. Então, eu vou falar de trabalho mais de uma vez. Eu vou dar conceitos, eu vou explicar o que é trabalho mais de uma vez. Só que essa primeira parte agora, eu vou lhe dar uma orientação do que é trabalho assim de forma bem superficial. Quando a gente fizer um detalhamento sobre o que é a energia, a gente vai voltar para essa discussão sobre o que é o trabalho e a gente vai trazer para ela uma nova definição, uma definição mais coerente, tá bom? Então, por hora, a gente vai dizer que trabalho é aquilo que acontece quando uma força é capaz de deslocar algum objeto. Então, se uma força produz um deslocamento, a gente diz que essa força, ela realizou um trabalho, tá bom? Então, vamos se apegar apenas a isso por enquanto. A gente vai ter uma explicação mais coerente sobre o que é o trabalho mais à frente. Agora, a primeira coisa que a gente precisa saber sobre o trabalho é que ele tem uma unidade de medida. A unidade de medida para o trabalho, já vamos anotar aqui, ó, ela é o joule. Olha, se escreve joule, algumas pessoas pronunciam joule e outras pronunciam joule, que seria uma pronúncia em francês, tá bom? Bom, como a prova não é oral, ela é teórica, então a pronúncia correta não é tão relevante aqui. Bom, a abreviação da palavra joule, ela é um nome de um cara, tá bom? Um nome de uma pessoa, então a gente vai abreviá-lo com a letrinha J maiúsculo. Então isso aqui é um joule. Qual é a dimensão desse joule? Um joule representa o quê? Então a gente pode dizer que um joule, ele representa a quantidade de trabalho que foi gasta, que foi realizada, quando uma força de 1 newton foi capaz de deslocar um objeto por uma distância de 1 metro, tá bom? 1 joule é 1 newton para cada, não é por metro, veja bem, não é por, é vezes, não é divisão, é multiplicação. Então é 1 newton metro, tá bom? 1 newton metro. Então essa seria a dimensão, seria de onde vem essa unidade do joule. A gente vai entendê-la um pouco mais dentro do decorrer da nossa aula, tá bom? Então vamos lá. Não existe apenas essa unidade de medida. Há uma outra unidade num outro sistema, porque essa unidade aqui que a gente escreveu, ela faz parte daquelas unidades do Sistema Internacional de Medidas, tá bom? Agora, tem um outro sistema conhecido como CGS, C de centímetros, G de gramas e S de segundo, CGS. Nesse sistema não é o joule, é uma outra unidade, a gente chamaria ela de erg. Então, 1 joule é o mesmo que 10 elevado à sétima, olha como é muito, né? 10 elevado à sétima ergs. Mas o bom da gente é que não vai cair uma pergunta sobre erg numa prova de Enem, tá bom? Se eventualmente viesse a cair, ele diria quantos ergs vale cada joule para que você pudesse fazer uma regrinha de 3 e ajustar a unidade do jeito que fosse necessário, tá bom? Então não é uma preocupação por enquanto. Então, por hora, nossa preocupação é que essa coisa chamada trabalho, que é aquilo que acontece quando uma força é capaz de deslocar um objeto, a gente chama isso de joule. Essa unidade de medida é o joule. Ah, uma outra curiosidade é que a palavra trabalho, que aparece na nossa vida, tanto no trabalho relacionado ao que a gente faz no nosso emprego, não é isso? De acordo com a nossa profissão. Tem aquele trabalho que é uma atividade da escola que vale 1 ponto, a gente chama de trabalho. Mas a gente tem que remontar a ideia aqui, trazer bem no passado, a época em que trabalho era associado a um desgaste físico, algo que era feito manualmente, ou por tração animal.
Então, esse trabalho que a gente está falando traz essa ideia de um trabalho feito na ideia de deslocar alguma coisa, de movimentar algum objeto, tá bom? Vamos mais à frente. Aqui eu separei aqui um outro tópico para a gente discutir aqui, que é sobre como se mede esse trabalho, né? O trabalho, como que se chega a um valor para isso. E aí tem dois caminhos para a gente seguir. Uma regrinha para as forças que são variáveis e outra regrinha para as forças que são constantes. Então a primeira coisa a perceber aqui é que eu estou me referindo, vou passar um marca-texto aqui, ó, a forças que são constantes, tá bom? O que eu vou discutir com você é uma propriedade exclusiva para situações onde as forças são constantes. Então vamos criar uma situação onde uma força vai provocar um deslocamento, tá bom? Deixa eu pegar aqui uma caneta preta. Vamos colocar aqui umas formas já prontas para facilitar. Vamos colocar aqui uma superfície horizontal. Pronto, isso aqui representa um chão. E nós vamos colocar um objeto sobre esse chão. Deixa eu colocá-lo aqui de azul. Vamos colocar aqui um quadradinho aqui, ó. Quadradinho aqui. Pronto. E o que a gente vai fazer? A gente vai deslocar esse quadradinho daqui, ó, até aqui. Pronto. Então, uma força vai deslocar esse quadradinho, tá bom? Vamos desenhar, então, essa tal força que estaria fazendo isso aí. Nós vamos escolher aqui uma cor vermelha. Vamos de lilás dessa vez. Vamos colocar aqui uma setinha para representar essa força. Vamos desenhar essa força agindo sobre o centro de massa do objeto. E a gente vai desenhá-la para onde? Bom, eu poderia desenhá-la assim, só que eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou desenhá-la assim, inclinadinha. E já vou anotar aqui o nome dela, que é F. Força F. Essa força, ela vai produzir esse deslocamento? Sim. É essa força que vai fazer com que o objeto saia desse ponto inicial e vá até o final da nossa linha, tá bom? Então a força vai produzir um deslocamento. Então eu vou representar esse deslocamento aqui de verde, ó. Eu vou colocar uma seta para representar o vetor deslocamento. Então ele está se deslocando dali, ó, para cá, tá bom? A gente poderia desenhar essa setinha em qualquer lugar, poderia ser aqui embaixo, eu poderia desenhá-la aqui em cima, tá bom? Mas para não ficar uma informação por cima da outra, que eu ainda vou fazer outras setinhas, eu vou deslocá-la aqui para baixo e vou desenhá-la assim. Então a gente vai imaginar que esse objeto estava nessa coordenada aqui e ele veio até essa outra coordenada, tá bom? Isso aqui é o vetor deslocamento desse nosso... Deixa eu só arrumar aqui essa setinha aqui, ó. Tá só uma aqui, fica mais organizado. Pronto. Esse vetor verde é o vetor deslocamento, a ponta de onde ele saiu até onde ele chegou. Vamos lá. O que eu quero que você note agora comigo é que essa força F, ela é uma força que ela tem uma certa inclinação comparado com a direção onde está desenhado o deslocamento. O deslocamento é na horizontal, mas a força não está na horizontal. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou decompor essa força. Como é que a gente decompõe? A gente vai encontrar quais foram os vetores que formaram... Pronto, tá aqui, ó. Deixa eu desenhar aqui, ó. Opa, apaguei, olha. Vamos novamente. Pronto, apareceu aí, ó. Esse aqui que tem que ser apagado. Deixa eu desenhar agora uma linha reta só para você relembrar como é que é essa tal decomposição, tá bom? A gente vai ali em cima, traça uma linha aqui para baixo aqui, ó, para fazer uma espécie de triângulo, tá bom? Aqui, ó, deixa eu ajustar. Pronto, tá ajustadozinho, tá bom? E isso aqui, ó, tá representando o quê? A componente da força F, só que ao longo do eixo X. A força F no eixo X. Agora tem uma outra componente, né? Tem a componente que é vertical. Vamos desenhar a componente vertical aqui de vermelho. Vamos desenhar aqui a componente vertical de vermelho. Vou desenhá-la aqui, ó, saindo desse ponto. Vou trazer essa setinha aqui para cima. Pronto. Deixa eu só colocar aqui a linhazinha vermelha para você ver que ela está vindo daqui, ó. Pronto, tá bom? Foi feita a decomposição e aqui nós temos o vetor F no eixo Y. Tá vendo aí, ó? Ficou simples de entender a decomposição. Por que essa decomposição é importante?
Porque se você olha para essa força, você vai perceber que ela está fazendo mais de um papel. Ao mesmo tempo que essa força está deslocando o objeto para a direita, essa força ela também está fazendo uma força para cima, ela está aliviando o peso desse objeto para cima, não é isso? Só que dessas duas componentes, só uma delas é de fato responsável por provocar o deslocamento. Então, qual é a força que de fato está provocando o deslocamento na nossa situação? Ora, é o F de x. F de x não, o Fx. É ele quem provoca o deslocamento. Então, o trabalho está relacionado a essa força Fx e o deslocamento. Bom, a letrinha que eu vou usar para representar o trabalho é uma letra grega. É como se fosse a nossa letra T, só que em grego é o tau. E essa figura se desenha assim, ó. Parece um tio assim na partezinha de cima e na parte de baixo ela lembra até uma letra J, só que invertido os lados. Pronto, então o trabalho, deixa eu melhorar aqui, ó. O trabalho vai ser o produto entre a força que provoca o deslocamento, tá bom? Ó, a força que provoca o deslocamento vezes o deslocamento. Então, observe que para calcular o trabalho, eu não preciso necessariamente saber o valor de F, desde que eu saiba o valor de Fx. Eu preciso fazer uma leitura da situação para entender qual é a força que está produzindo aquele deslocamento. Tudo bem? Muito bem. Agora, dá uma olhada só aqui comigo. Se a questão disser para mim, e ela vai dizer qual é o valor desse ângulo aqui, ó, a gente consegue descobrir facilmente o valor de x. Inclusive, você já viu de outras aulas anteriores que esse f de x está fazendo o papel de um cateto ao lado do ângulo, um cateto que está com o ângulo. Então, quando a gente tem isso, a gente faz o quê? Ó? A gente faz aquela regrinha do seno, do cosseno, lembra? É só colocar a hipotenusa, né? Ó, a componente f, que está com o ângulo, é f cosseno do ângulo. E aqui o deslocamento. Se você não entendeu como que é isso, por que eu estou escrevendo f cosseno de θ, volta nessa playlist que tem uma aula sobre decomposição de vetores, logo no início. E aí você vai entender qual é a lógica por trás desse macete, tá bom? Agora, eu posso escrevê-lo assim, ou eu poderia inverter a ordem dessas variáveis e dizer que o trabalho é igual a FD vezes o cosseno do ângulo. Agora, esse ângulo está sendo formado entre quais variáveis? Olha só, esse ângulo está sendo formado entre o vetor força e o vetor horizontal, que nesse exemplo é o vetor do deslocamento, não é assim? Então, não esquecer que esse θ é esse ângulo que está aí. E aí eu já vou aqui, ó, destacar que essa equação, ela será por hora a nossa definição matemática do que é trabalho. Pronto. Então, o trabalho é FD cosseno de θ. O trabalho só acontece quando existe uma força e quando essa força produz um deslocamento, tá bom? A fórmula é FD cosseno de θ. Agora, o que é que a gente vai ver mais à frente? Deixa eu subir aqui, ó, passar aqui a página. Seriam alguns casos em particular. Olha como é simples fazer a leitura desse assunto. Uma das habilidades que o Enem vai exigir é que você faça esse tipo de análise. Olha só, se acontecer do ângulo formado, né, ó, se o ângulo θ for por acaso o ângulo de 0 graus. Professor, como é que seria esse ângulo de 0 graus? Então, vou desenhar para você. Ó. Imagine que eu tenho um objeto, esse objeto está sobre uma superfície, a gente vai fazer uma força para esse lado, e ele vai se deslocar justamente para esse mesmo lado. Observe que não há ângulo. Não há inclinação da força em relação ao deslocamento. Então, o ângulo é 0. E aí, o que acontece quando o ângulo é 0? Aí você precisa lembrar quanto vale o cosseno de 0 graus. E aí você já deve estar lembrando, né? Se você não lembrava, não tem problema, eu te relembro agora. O cosseno de 0 graus vale 1, tá bom? Agora, olha como é que fica a nossa equaçãozinha do trabalho, que originalmente é FD vezes o cosseno entre o F e o D. Aí você vai lembrar de quê? Você vai lembrar, peraí, o professor acabou de dizer que o cosseno de 0 vale 1. Então, qualquer valor vezes 1 dá ele mesmo. Então, em resumo, nossa equação vai ficar assim, ó. O trabalho vai ficar F vezes D vezes 1.
Então, olha que bacana. Se você tiver uma situação que você perceber que não existe ângulo entre a força e o deslocamento, então você já sabe que é só fazer F vezes D. Pronto. Se não há ângulo, F vezes D. Ponto final. Por quê? Porque o cosseno de 0 é 1. Você viu como é prático? Vou botar aqui um outro caso. Olha só. Olha esse outro caso aqui. Ó. Caso B. Vamos imaginar agora um ângulo oposto, bem diferente, tá bom? Vamos colocar aqui um ângulo θ valendo 180 graus. Aí você vai dizer assim, peraí, eu não entendi, como é que vai ser um ângulo de 180 graus? É assim, ó. Você tem um objeto aqui, esse objeto está se deslocando para o lado da direita, tá bom? Ele está se deslocando para a direita, mas existe uma força empurrando ele no sentido contrário ao deslocamento. Observe que o ângulo formado aqui, ó, é justamente o ângulo de 180 graus. E talvez você se pergunte, mas como é possível uma força ser contrária ao movimento e ainda assim o objeto andar para frente? Bom, é porque essa força não está provocando o deslocamento, ela está atrapalhando o deslocamento. Ela não faz o objeto ganhar velocidade, ela faz o objeto perder velocidade. Ela desacelera. Então, existe sim uma relação entre força e deslocamento, mas não que a força está ajudando, ela está atrapalhando, ela está retirando energia desse movimento. Então, a situação ficaria assim, ó. O cosseno de 180, se você não lembra, não se preocupe que eu vou lhe contar agora. O cosseno de 180 é menos 1. Então, a nossa expressãozinha ia ficar assim, ó. O trabalho é F vezes D vezes o cosseno de 180 graus. E aí o que vai acontecer? Esse cosseno de 180 vale menos 1. Então ia ficar FD vezes menos 1. Então o trabalho ia ficar menos FD. Você percebeu? Que deu a mesma coisa que tinha dado na situação anterior, só que com o sinal invertido. Na primeira situação, no item A, a gente fez uma análise que chegou a F vezes D. E no item B também, só que um era positivo e outro é negativo. Onde é que está a diferença nisso? Quando isso aqui de cima acontecer, a gente vai dizer que está acontecendo um trabalho motor. Decora essa palavra, tá bom? Trabalho motor. É um trabalho que faz o movimento acontecer. Mas quando o trabalho ficar negativo, você vai entender que esse trabalho deve ser chamado de trabalho resistente. Resistente. Então, um trabalho é resistente quando ele atrapalha o movimento, ele se opõe. Quer ver um exemplo? Força de atrito. Força de atrito ela sempre vai ser oposta ao sentido do movimento. Né? Um atrito cinético, por exemplo, que é quando o objeto está em movimento, né? Senão ele não ia se deslocar. Então, essa força de atrito sempre vai gerar um trabalho que é negativo, sempre vai ser um trabalho resistente. Fez sentido? Resistência do vento seria um outro caso, e aí sucessivamente. Vamos para mais um exemplo? Então vamos lá. O item C, como é que seria agora a próxima situação? Deixa eu ver aqui. O item C, a gente já fez com o ângulo 0 e com o ângulo 180. Vamos pegar um outro ângulo bem comum de se analisar, que é o ângulo de 90 graus. Como é que seria isso? Imagine aqui o nosso objeto sobre a superfície. Ele está deslocando-se para a direita, mas sobre ele está agindo uma força que é na vertical. Bom, se existe uma força vertical, olha o que é que vai acontecer. O cosseno do ângulo 90 é igual a 0. Já percebeu onde é que isso vai dar, né? Ó. Se o trabalho é F vezes D vezes o cosseno de θ, e você sabe que o cosseno vale 0, então vai ficar F vezes D vezes 0, que dá quanto? 0. Então o que é que você acaba de perceber aqui? Ó? Destaquei aqui que nessa situação o trabalho é chamado de trabalho nulo. Pronto, trabalho nulo. Então, quando que o trabalho é nulo? Quando essa força não é a responsável por provocar o deslocamento. Quando o ângulo for um ângulo de 90 graus. Forças perpendiculares, elas não produzem deslocamento.
Forças perpendiculares, elas não realizam trabalho. Quer ver um exemplo de uma força que ela é sempre perpendicular? A força centrípeta. Ela é sempre perpendicular ao sentido do movimento. Ela sempre aponta na direção do centro, ao mesmo tempo que o deslocamento tangencia a trajetória. Então, você sempre vai ter um ângulo de 90 graus. Então, força centrípeta, ela não realiza trabalho. Aí você diz assim, professor, então a força normal ela também não realiza trabalho, não é mesmo? Porque ela é sempre perpendicular. Pera lá. A força normal, ela é sempre perpendicular, isso é verdade, mas ela é perpendicular a quem? Não é ao deslocamento. A força normal, ela é perpendicular à superfície. Imagina um elevador. Na hora que esse elevador começa a acelerar para cima, a força normal está realizando um trabalho. Por quê? Porque a força normal é para cima, a força normal sobre você, que está dentro do elevador. A força normal é para cima e o elevador está deslocando-se justamente para cima. Então, você tem aí uma força normal realizando um trabalho. Fez sentido, não fez? Muito bem. Então, a gente analisou aqui 3 casos. O trabalho quando o ângulo é 0, quando o ângulo é 180 e quando o ângulo é 90. Vou falar mais um caso aqui. Um trabalho muito importante de se conhecer. Deixa eu pegar aqui o vermelho aqui. A, B, C, D. Pronto. Qual é esse trabalho, professor, que é tão importante? É o trabalho, vou até anotar aqui, trabalho. Você anota aí também, tá legal? Trabalho da força peso. Trabalho da força peso. Olha só, a força peso ela é uma força muito comum da gente estudá-la aqui, não é isso? Imagine que eu tenho um objeto aqui, ó, certo? E eu vou deixar esse objeto cair e ele vai cair para cá, ó. Vamos supor que o chão seja aqui embaixo. Então, ele vai percorrer um deslocamento. Esse deslocamento conhecido com o valor de sua própria altura, sob a ação de uma força vertical e para baixo, que a gente chama de força peso, que é massa vezes gravidade. Então, como é que vai ficar aqui a nossa equaçãozinha do trabalho da força peso? Então, o trabalho é força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo. Não é isso? Então, olha como é que vai ficar aqui, ó. Quem é a força? O peso. A força que vai fazer o objeto ser deslocado é o peso, é massa vezes gravidade. E por que distância ele vai se deslocar? Pela distância que é sua própria altura. E qual é o cosseno? Ora, qual é o ângulo que fica entre a força-peso e a altura? Toda altura é vertical. Toda força-peso também é vertical. Então, o ângulo sempre vai ser 0 entre eles dois, entre altura e peso. Então, se o ângulo sempre vai ser 0, o cosseno vai valer 1. Então, a gente vai concluir que o trabalho da força-peso é sempre mgh. Essa equação ela é muito importante, merece uma hashtagzinha aqui no cantinho para você ficar esperto nessa equação. Tudo bem? Então, aprendemos agora mais uma forma de calcular trabalho, mais um trabalho particular que é bastante importante. Mas se você achou que acabava por aí, não, ainda tem o trabalho de uma força variável. Mas vamos fazer um combinado? Vamos deixar isso aqui para a próxima aula? Dá uma pausa, toma água, dá aquela relaxada legal, aí você volta e a gente vai descobrir como é que se calcula o trabalho de forças que são variáveis. Ah, e se o trabalho ainda não está fazendo muito sentido sobre sua utilidade, relaxe e fique calmo, fique esperto, fique tranquilo, que já, numa próxima aula, eu vou lhe mostrar as aplicações dessa informação, tá bom? Então, um cheirão para você, um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau!